Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para regressarmos nesta primeira parte do programa à guerra na Ucrânia, onde esta semana houve uma série de novidades, nomeadamente o facto de o Tribunal Penal Internacional ter lançado um mandato de captura sobre Vladimir Putin, que ninguém, suponho, está à espera que seja cumprido, mas que tem, diria que, uma grande importância simbólica. E por outro lado, neste instante em que estamos a gravar o programa, ainda está em curso uma visita do presidente chinês Xi Jinping à Rússia, que, nomeadamente da parte dos Estados Unidos, é lido como uma forma de branqueamento, digamos, da ação da Rússia na Ucrânia. Como é que vê todos estes desenvolvimentos, embaixador? Tem razão, esta semana foi uma semana cheia de acontecimentos nesta área, em particular para a figura de Putin. No fundo, Putin tem uma espécie de, eu diria, de banho escocês. Por um lado, o banho frio, que foi o ter recebido um mandado de detenção por parte do Tribunal Penal Internacional, e já falaremos disso, e ao mesmo tempo, imediatamente a seguir, ter recebido a visita daquele que é claramente o seu principal amigo no plano internacional, que é o presidente chinês Xi Jinping. O mandato do Tribunal Penal Internacional, convém dizer que o Tribunal Penal Internacional é uma estrutura que foi criada no âmbito das Nações Unidas, e em que os países subscrevem ou não esses princípios, e esses princípios faz com que autorizem que, perante crimes de dimensão internacional, cidadãos dos seus países possam ser, digamos, inculpados por crimes no quadro da ação desse mesmo tribunal. Só os cidadãos dos países, em princípio, só subscrevem esse mesmo tratado. Alguns países, neste momento, são cerca de 130 dos 193 países das Nações Unidas. E convém dizer que não são subscritores deste tratado, e talvez não por acaso, os Estados Unidos, a China e a Rússia. E por isso mesmo, digamos, embora no caso desta inculpação face a Vladimir Putin, Vladimir Putin seja de um país que não é subscritor e, portanto, não reconhece o tribunal, isso não significa que, se Vladimir Putin viesse a passar por algum destes países, destes 120 e tal países que estão incluídos e que subscreveram o acordo, que não viesse a poder ser detido e ser levado ao tribunal. Convém dizer também que a Ucrânia também não é subscritora. E, portanto, no caso específico, o Tribunal Penal essencialmente baseou-se naquilo que foi considerado um ato criminoso, crime de guerra, que foi que são as crianças que são levadas das zonas ocupadas pela Rússia para a Rússia, crianças ucranianas. A Rússia diz que fez isso para as proteger em situação de guerra, algumas delas eram órfãs. O acusador internacional considera não apenas a culpabilidade de Putin, mas também da provedora das crianças da Rússia, que no fundo é a titular prática desse ato. E este ato foi visto pela comunidade internacional como um ato de guerra, portanto, neste momento, esse mandato, que, como o António referiu, tem escassíssimas possibilidades de ser aplicado, mas funciona como um elemento de natureza simbólica na condenação desta. Porque há várias outras questões que eventualmente podem ser levadas no quadro do Tribunal Penal Internacional. Há várias outras questões que têm a ver com as agressões, que têm a ver com os ataques a zonas civis em tempo de guerra, etc. Está aqui, e particularmente aquele ataque de Bucha, aquele famoso massacre de Bucha, que está em investigação por parte do Tribunal Penal Internacional. Não vale a pena deixar de dizer que esta atitude do Tribunal Penal, tendo ela própria a consciência de que não terá grandes consequências práticas, funciona como um elemento de natureza política, e de certo modo o Tribunal Penal Internacional coloca-se um pouco ao lado, digamos, da Ucrânia e dos países que apoiam a Ucrânia, e cumpre aqui um papel um bocadinho para além da questão jurídica e claramente no terreno político. Precisamente porque sabe que este tipo de crimes, a confirmarem, são crimes da maior gravidade, e a comunidade internacional e as opiniões públicas internacionais reagem negativamente a isto. Para Putin,
vamos ser claros, esta imputação é extremamente negativa em termos reputacionais, em termos da própria imagem de um Presidente da República, de um Presidente da Rússia, da Federação Russa. E, portanto, estamos Digamos que já tardava esta decisão do tribunal, isto é, podia ter acontecido uns bons meses antes, não é? podia, com base até noutros argumentos, que não Exato. necessariamente este. Este, eu acho que foi utilizado como algo que toca muito fundo o sentimento das pessoas, que é a questão das crianças e o levar crianças, e mais do que isso, a Rússia fez outra coisa que, a meu ver, extremamente negativa, que é expô-las, filmá-las, em cenas de recessão política, e mais do que isso, outro dia uma dessas crianças foi usada até num comício público na Rússia. Isto é, a utilização das crianças em teatro de guerra são situações da maior gravidade. E, portanto, de certa maneira, o procurador do Tribunal Penal Internacional soube evocar exatamente esta questão, sabendo que ela era mais chocante. Não obstante toda esta polémica à volta de Putin e do seu isolamento no plano internacional, Xi Jinping, que tinha marcado uma visita à Rússia, fez a visita à Rússia. No momento em que falamos ainda não acabou essa mesma visita à Rússia. Xi Jinping, uma visita longa de 3 dias, que quis claramente marcar o apoio de natureza de cooperação internacional entre a Rússia e a China. Xi Jinping não abriu muito as cartas até ao momento, mesmo na própria conferência de imprensa final entre Putin e Xi Jinping, as coisas ficaram muito no vago. A sensação que se tem é que a China não quer perder a oportunidade de sublinhar aquilo que já tínhamos falado aqui na semana passada, ou há 2 semanas, que é a possibilidade de levar à prática o famoso plano de paz, que na realidade é um conjunto de princípios, como Xi Jinping, aliás, disse durante a conferência de imprensa, que Xi Jinping procura colar à Carta das Nações Unidas. Há coisas naquele processo de paz que são simpáticas para a Ucrânia, numa certa leitura, e há coisas que podem não ser simpáticas. Uma delas é, por exemplo, a suspensão das sanções. E é evidente que a Ucrânia nunca quererá a não suspensão das sanções. Agora, põe-se o problema de saber o que é que isto avança. No plano prático e no plano bilateral, claramente há um plano de cooperação económica entre a Rússia e a China que vai avançar. Foi anunciado, aliás, um gasoduto, etc. Portanto, a cooperação económica e o apoio económico da China à Rússia, e mais do que isso, até a substituição na Rússia de vários agentes de natureza económica que tinham sido em áreas que tinham sido abandonadas pelos países ocidentais, a China vai substituir-se a esses países, e portanto a China aí tem uma atitude que manifestamente é desagradável para os países ocidentais. E este ponto é claro. No tocante à negociação, Xi Jinping está prevista, no momento em que falamos, uma conversa à distância entre Xi Jinping e Zelensky, e vamos ver se como é que Zelensky vê digamos, esta abordagem e a tentativa da China se colocar como medianeiro ou interlocutor ou tentativa de fazer a ponte, quando a China acaba de fazer um grande gesto de aproximação à Rússia. E, portanto, isto para Zelensky não é o melhor. Zelensky teve, se nos lembrarmos já o que dissemos aqui há 2 semanas, teve uma atitude no momento em que a China apresentou as linhas básicas para um processo de paz, uma atitude positiva, que eu não tenho a mais pequena dúvida que foi combinada com os Estados Unidos. Claro. Uma coisa que eu quero dizer muito claramente, qualquer papel que a China viesse a ter no sentido de resolver a questão ucraniana seria altamente detrimental para os interesses americanos. Os americanos não estão minimamente interessados em que a China tenha sucesso neste exercício. Claro. Vamos ser muito claros, porque as coisas são o que são. E mais do que isso. Ver uma paz tem que ser a deles. Haver uma paz tem que ser a deles, e se quer que lhe diga, eu tenho um pouco a impressão que Zelensky, posso estar completamente enganado, mas acho que Zelensky não vai votar ou vai reagir de forma, eu diria, ainda mais reticente, ou bastante mais reticente, agora, depois da visita de Xi Jinping a Moscou. Muito bem. Desse ponto de vista, ainda e para uma resposta rápida, embaixador, a China ainda assim ganha no palco internacional relativamente àquilo que é a disputa com os Estados Unidos? Já tinha ganho naquela questão que referimos outro dia, por exemplo, a Exato. mediação entre a Arábia Saudita e o Irão. Exatamente.
que os americanos também não gostaram. Aliás, há declarações públicas relativamente a isso, porque os americanos começam a ver fugir-lhe aquilo que era o seu papel na região, mas aí a culpa é dos americanos que se afastaram, por Claro. exemplo, no quadro do Irão. Veremos como é que jogará com Israel neste contexto. A China está manifestamente a aparecer como um poder, eu não diria alternativo, mas um poder que ameaça a proeminência dos Estados Unidos nesta matéria. A China, curiosamente, vale a pena dizê-lo, para quem não está atento às questões internacionais em detalhe, a China ao longo destas últimas décadas, sob o ponto de vista internacional, de visibilidade no quadro do Conselho de Segurança, etc., foi sempre um país muito sereno, muito pouco ativo, quase sempre seguia a Rússia, quase sempre se juntava ao chamado Sul, no quadro do grupo dos 77 nas Nações Unidas, mas nunca apareceu extremamente ativo. Isto é uma nova China. Em termos de ação internacional, veremos em que medida é que esta nova China seduz ou não o Sul e pode aparecer como uma espécie de alternativa à ordem que os Estados Unidos claramente titulam, junto dos países ocidentais e não só, nos últimos anos. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. E até lá. Olá, bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre uma questão que já abordámos aqui por diversas vezes, que tem a ver com o facto de o presidente da Sérvia e o primeiro-ministro do Kosovo se terem encontrado, desta vez na Macedónia do Norte, convém referir Macedónia do Norte para não amassar os nossos telespectadores gregos, eh, e que de alguma forma resultou em menos do que aquilo que a União Europeia estava à espera. O encontro demorou muitas horas, no final nenhuma das duas partes envolvidas mostrou estar contra o acordo, mas a verdade é que nenhuma dessas duas partes assinou qualquer folha com o acordo. Como é que vê toda esta questão, embaixador? Esta é uma questão que já tem vários anos e, em particular, é uma questão que parte daquilo que foi no auge da guerra da Jugoslávia, a secessão, a tentativa de autonomização por parte do Kosovo da Sérvia. O Kosovo era uma província da Sérvia, a Sérvia era um dos países integrantes da antiga Jugoslávia, e na altura, quando se partiu a Jugoslávia, não só se partiram vários países e houve guerras conhecidas, vimos o que se passou na Bósnia-Herzegovina, os conflitos entre a Sérvia e a Croácia, e depois também problemas na Macedónia do Norte, mas também autonomização depois do Montenegro, etc. Portanto, Ainda antes do Kosovo, por sinal. ainda antes do Kosovo, exatamente. E depois o Kosovo, que tem uma população maioritariamente de origem albanesa, toda a antiga Jugoslávia está feita de várias nacionalidades, decidiu tornar-se independente, teve para isso o apoio forte dos Estados Unidos, perante aquilo que foi a resistência do governo sérvio de Belgrado à independência do Kosovo, houve uma ação internacional feita pela ONU, peço desculpa, feita pela NATO, sem mandato da ONU, convém dizê-lo, portanto uma ação, digamos, unilateral, não coberta pelas organizações internacionais, mas que quer a União Europeia, quer os Estados Unidos apoiaram e quer Portugal também apoiou, vale a pena dizê-lo, e isso levou a uma espécie de independência de facto do Kosovo. A independência de jure, isto é, decidida pelo Kosovo como tal, só veio surgir em 2008. E a partir daí começou um processo de reconhecimento dessa independência do Kosovo, que a Sérvia nunca reconheceu, porque considera o Kosovo uma sua província. Portugal reconheceu a independência do Kosovo, mas outros países europeus não reconheceram, que é o caso da Espanha. E, Convém portanto, dizer que são quase 20% dos países, são cinco países europeus da União Europeia que não reconhecem o Kosovo. cada um por razões diferentes, mas quase sempre ligados a questões de natureza nacional e É histórica. claro. O que Esses coloca, peço desculpa por interromper, embaixador, o que coloca uma questão interessante que é como é que os 27, como é que esses cinco países dos 27 vão aceitar a entrada de um país
que não reconhecem, é uma situação um bocadinho extravagante. Essa situação, António, só poderia, é evidente que no dia em que esses países pudessem entrar para a União Europeia, teria que ser num estatuto especial e obviamente teria que haver um reconhecimento em relação a isso. Claro. Eh, o que está em causa neste momento, vale a pena dizer também que o Kosovo nunca conseguiu entrar para as Nações Unidas, porque nas Nações Unidas opõem-se à entrada do Kosovo, em particular a Rússia, que tem uma relação muito particular com a Sérvia e que impede, porque é fundamental ter os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, ou a apoiar ou a não obstaculizar a entrada de um país, e portanto o Kosovo está, digamos, à porta das Nações Unidas, mas não consegue entrar. Estes encontros de natureza bilateral têm a ver não só com o Estatuto do Kosovo e com a relação entre o Kosovo, entre Pristina, que é a capital do Kosovo, e Belgrado, que é a capital da Sérvia, mas tem a ver também com a circunstância de terem surgido nos últimos meses conflitos na fronteira entre a Sérvia e o Kosovo, porque o Kosovo tem no seu território algumas dos elementos quase históricos, até religiosos, sérvios, e os sérvios nunca largam isso. E, portanto, há minorias sérvias há minorias sérvias no Kosovo, etc. A grande questão que neste momento se punha era uma pressão colocada pelas autoridades do Kosovo sobre essas minorias sérvias, em particular tentando evitar que elas utilizassem placas de matrícula sérvia, todos aqueles fatores de identidade e que são uma espécie de irritantes que os países que querem forçar uma certa solução, no fundo, acabam por utilizar. E, portanto, a discussão baseou-se muito na questão dos passaportes, etc. Mas a grande questão do fundo é saber se a Sérvia aceita ou não a independência do Kosovo. Isso tem a ver com a aceitação ou não do papel da entrada do Kosovo para as Nações Unidas. E esse será, a meu ver, não conheço os detalhes ainda da conversa que foi feita entre o presidente Vučić e o primeiro-ministro do Kosovo, mediada por Josef Borrell, o representante, o alto comissário para as questões externas da União Europeia. Essa terá sido a questão essencial, e se calhar é essa a questão essencial que não se consegue ultrapassar. O que é que a União Europeia tem na sua mão que lhe permite fazer, enfim, este gesto e estar aqui a pressionar? Tem a possibilidade desses dois países entrarem para a União Europeia. E neste momento em que parece que já entra toda a gente para a União Europeia, e que este alargamento e os próximos alargamentos vêm aí com uma extensão muito grande, a partir da questão da Ucrânia, isto desencadeia, obviamente, a questão da Moldova, a questão da Geórgia, a questão dos Balcãs Ocidentais, porque também temos a questão da Albânia, etc. Pode ser o chamado grande alargamento. Inclusivamente, o António falou na Macedónia, onde se está a realizar esta reunião, onde se realizou esta reunião, Macedónia do Norte, que mudou em se chamar-se República da Macedónia para República da Macedónia do Norte, porque o seu nome é parecido com uma província do norte da Grécia, e a Grécia obrigou essa mudança de nome. E porquê é que essa mudança de nome, porquê é que o país aceitou fazer essa mudança de nome? Aceitou pela simples razão de que essa é uma condição sine qua non para poder entrar nas negociações na União Europeia, porque senão a Grécia é bloqueada. Mas mesmo assim, mesmo com esta determinante, a Macedónia do Norte também estava a ter problemas com a Bulgária, por razões de natureza cultural e histórica. Portanto, tudo isto é uma zona extremamente tensa, mas é bom sinal, de certa maneira, que as autoridades sérvias e kosovares se tenham sentado à mesa para negociar, independentemente de ter havido ou não, digamos, uma saída para esta questão. Este é o tempo para os países balcânicos resolverem os seus problemas, porque este é o tempo, é mais um tempo, já tivemos outro aqui há uns anos, de alargamento da União Europeia. E, portanto, eles pressentem que a vantagem de estar dentro da União Europeia, com os fundos comunitários, com todo o apoio que isso representa, é importante. Mas no caso deste alargamento, à Sérvia e ao Kosovo, nós temos que perceber que estamos com dois tempos diferentes. A Sérvia é um país que manifestou sempre um grande apoio à Rússia. O Kosovo é um país que tem uma extrema dependência dos Estados Unidos.
E, portanto, também aqui, esta conflitualidade se joga à mesa da negociação entre a Sérvia e o Kosovo, sendo que a União Europeia é um medianeiro nesta matéria e procura, digamos, encontrar aqui uma solução. Eu acho que a inventariação das questões está feita. Nós sabemos que na Sérvia há uma profunda rejeição a qualquer tipo de acordo que possa conduzir à independência objetiva do Kosovo. Não estamos a ver eu não estou a ver como é que se conseguirá, digamos, fazer a quadratura do círculo, mas nada é impossível para uma diplomacia criativa. A diplomacia criativa é com certeza o que os Balcãs Ocidentais precisam, porque coloco-lhe esta questão que tem um pouco a ver com o caso português, embaixador. Tem a certeza que Portugal apoia, sem quaisquer restrições, este alargamento aos Balcãs? Pergunto isto por uma razão simples. Se os Balcãs Ocidentais entrarem na União Europeia, há uma série de regiões portuguesas que neste momento são elegíveis para serem financiadas pela União, porque do ponto de vista do desenvolvimento estão abaixo da média, que com a entrada dos Balcãs Ocidentais imediatamente passarão para cima da média do desenvolvimento regional, o que quer dizer que deixarão de ser elegíveis para financiamento comunitário. É um problema que nos Balcãs, se calhar, ainda ninguém se lembrou de olhar com atenção. Seguramente se lembraram de olhar com atenção Claro. e nós temos essa questão, já no tempo em que eu era secretário de Estado dos Assuntos Europeus, essa questão está em cima da mesa. A posição portuguesa, eu vou usar as palavras com muito cuidado, a posição portuguesa para os alargamentos da União Europeia é naturalmente baseada na consideração daquilo que são os impactos desses alargamentos no quadro dos nossos interesses europeus e essencialmente também baseada naquilo que tiver que ser, independentemente da nossa vontade. Muito bem. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre a forma como está a acompanhar um país que conhece bem, a França, onde Emmanuel Macron, o seu presidente, está a ter mais um problema. Parece-me que este seu segundo mandato está cheio de problemas, desta vez porque os franceses querem ir para casa mais cedo, por exemplo, que em relação aos portugueses, querem ir para casa mais cedo, deixando o trabalho e tendo ainda um belo período de tempo para se divertirem. Como é que está a ver tudo o que se passa neste momento em França, embaixador? Eu, à partida, devo dizer que ver as pessoas a querer gozar a vida é uma coisa que eu acho Exatamente. agradável. Resta saber é se a sustentabilidade da segurança social francesa pode incorporar isto. Nós sabemos que esta questão da idade da reforma é uma questão antiga em França e o próprio Partido Socialista, num certo momento, foi culpado em relação a isso, no sentido de dar uma maior facilidade e fazer regressar a idade da reforma a idades mais cedo, e neste momento há uma rejeição profunda por parte dos franceses relativamente a isso. Volto a dizer, eu não sei, não conheço as contas, se a sustentabilidade da segurança social permite ou não que não haja este avanço da idade da reforma. Macron, vale a pena dizê-lo, quando foi eleito, isto estava no seu programa de eleição. Exato. Os franceses, ao votarem Macron, e muitos franceses nós sabemos votaram Macron para não votar Marine Le Pen, os franceses sabiam que estavam a votar nisto, na esperança que não tivessem de garantir isto na prática. Convém dizer também que esta lei é uma lei para vigorar depois de 2030. Quer dizer, portanto estamos a falar daqui a 7 anos. Mas mesmo assim os franceses não querem ficar ligados a isso, a essa determinação. Isto pode criar uma situação extremamente difícil. Macron, o que é que aconteceu? Macron tentou jogar com a circunstância do partido da direita tradicional, o Les Républicains, o partido de Sarkozy, ter proposto ser um dos pontos essenciais da atitude deste partido no plano da política interna, a aprovação desta lei. E por isso mesmo colou o seu próprio partido à direita, no sentido de dizer, já que estamos a fazer aquilo que vocês queriam propor, juntem-se a nós, e a direita lá se juntou a Macron,
mas as coisas não correram tão bem quanto se previa, e em situação limite, Macron utilizou um mecanismo que existe na Constituição francesa, que é a possibilidade do governo impor a lei, que só pode ser revertida no caso de haver uma maioria contra, o que significa colocar toda a gente contra a lei do governo. É o chamado artigo 49.3, que é algo que é muito discutido em França, mas que no fundo é uma provisão que existe na Constituição francesa da Quinta República para evitar aquilo que se chamava a ditadura do Parlamento da Quarta República. E essa circunstância fez com que os franceses viessem para a rua reclamar contra isto. Isto vai criar uma tensão muito grande. Macron, apesar de tudo, está ainda com muitos anos à sua frente em termos de mandato. Macron foi eleito há um ano e tal, nós já nos esquecemos. E as eleições francesas não foram há muito tempo. E, portanto, temos aqui um tempo complexo para Macron. Claramente está, como o António disse, num tempo de mandato muito complexo, muito difícil, porque na França a movimentação de rua faz parte da política interna francesa, é tradicional. É o país europeu onde isso se processa e em que os sindicatos vêm para a rua. Curiosamente estava-se à espera que esta reforma, digamos, tivesse uma reação sindical mais serena, porque já não era a CGT quem estava a chefiar esta negociação, era mais a CFDT, que é uma central sindical menos radical e menos ligada a partidos mais à esquerda, ou mais de extrema esquerda, mas de repente há uma coligação, praticamente entre toda a gente que era contra a reforma, coligação que tem, vale a pena dizê-lo, partidos da extrema-direita, como o Rassemblement National de Marine Le Pen, mas também tem o La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, que é a extrema-esquerda, num tempo em que não há esquerda moderada em França. Vale a pena dizer. A esquerda moderada em França praticamente desapareceu, o Partido Socialista não tem a mais pequena relevância hoje em dia, foi uma espécie de um suicídio depois de ter a presidência da França e uma maioria absoluta no Parlamento, como acontecia com François Hollande. Hollande. E portanto estamos aqui num tempo em que são os extremos que gerem a política francesa. Isto levanta, aliás, um problema a prazo que tem a ver com quem vai substituir Macron. Macron não pode ser reeleito. Há um candidato no seu partido, Edouard Philippe, que foi o seu primeiro-ministro, que tem vindo a criar um espaço de aproximação lenta como sucessor possível de Macron. Há um outro candidato que é François Bayrou, do MoDem, do Movimento dos Democratas, que também surge mais uma vez, é uma velha figura da política francesa que surge mais uma vez, talvez na sua última tentativa de ser presidente da França, e do outro lado há Marine Le Pen. E há naturalmente à esquerda Jean-Luc Mélenchon, que é o candidato que teve nas duas últimas eleições resultados muito próximos do acesso ao poder. Exato. Estamos a assistir, seguramente, neste caminho para as próximas eleições francesas daqui a 4 anos, vamos assistir a um tempo muito difícil para Macron, mas também um tempo muito difícil para a direita moderada francesa, que tem uma grande dificuldade, por um lado, de manifestar um projeto alternativo à esquerda, sem, por outro lado, se colar a Macron, que é o que aconteceu agora, embora sem um grande resultado. Vale a pena dizer que a direita tradicional também tem um candidato que já se anunciou, que é Laurent Wauquiez, que foi secretário de Estado em vários governos e que teve um papel, digamos, é um líder interessante para a direita, uma figura mais jovem e que no fundo rompeu com a velha tradição da direita francesa, das velhas figuras da direita francesa, de Nicolas Sarkozy e tudo aquilo que andava ali à volta, de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, etc. Isso surge como uma voz mais à direita, o que também é interessante para eles, no sentido de ir buscar algum eleitorado que se poderia sentir tentado, ou que se poderá sentir tentado a votar Marine Le Pen. São tempos muito complicados para a França, e para um país como a França, e para uma personalidade como Macron, que procurava desempenhar um grande papel na política francesa, nunca se consegue fazer boa política externa se não se conseguir fazer bem na política interna. E Macron hoje está fragilizado na política interna. Essa fragilização, embaixador, é uma surpresa ou o facto de
nas últimas presidenciais, na primeira volta, a extrema-direita e a extrema-esquerda terem ficado terem ficado equiparadas em termos de resultados, e serem ambos um resultado muito forte. Por acaso passou à segunda volta à extrema-direita, se a extrema-esquerda tivesse passado, haveria alguma surpresa, evidentemente, mas esteve perto de o conseguir fazer. O facto de os dois extremos serem tão fortes à primeira volta das presidenciais não indicava, do seu ponto de vista, que o segundo mandato de Macron iria ser difícil. Sim, Macron já é, para muita gente que votou nele, um candidato, como se diz em termos informáticos, by default, porque não havia outra gente, ou alguém em quem votar. E, portanto, as pessoas Certo. acabaram por votar nele para travar o caminho de Marine Le Pen. Poder-se-á mesmo dizer que nas últimas duas eleições francesas isso foi o que já sucedeu, mesmo em relação Exatamente. ao Hollande, pode-se dizer. Mas no caso de Mélenchon, como era, digamos, mais radical, naturalmente que Macron vinha de uma cobria um espectro entre a direita e uma esquerda democrática. Há muita gente do Partido Socialista que acabou por votar Macron. Há muita gente da direita que acabou por votar Macron. E Macron ganha desses dois espaços. Só que esgotou a sua carta. E o Macron é um fenómeno unipessoal, porque na realidade Macron consegue converter um espaço que mistura direita e esquerda, mas este equívoco não pode prolongar-se, e em particular normalmente só se prolonga com a mesma pessoa a titular. Quando vem outro a tentar cobrir esse mesmo espaço, vai ser muito difícil. E portanto, Principalmente em França, suponho. particularmente em França, e eu vou dizer uma coisa que espero estar completamente enganado, mas a probabilidade de Marine Le Pen ser a próxima Presidente da República Francesa não pode ser descartada. Claro. Cá estaremos para observar o que vai passar-se nessa altura. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuam a acompanhar ou revejam reouçam no podcast que encontram nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.